começo então por agradecer a vossa presença. O meu nome é César Adão, eu sou representante, estou aqui na qualidade de representante da Chiado Editora, onde exerço funções mais especificamente no Departamento de Comunicação. É também a minha função, embora esta não seja uma parte muito relacionada com o próprio livro em si, a editora muitas vezes é apenas um veículo, digamos assim. A minha função é também explicar um bocadinho o que é isto da Chiado Editora. Nós somos uma editora relativamente jovem, temos cerca de 7 anos de existência. Entretanto, temos estado a crescer de uma forma que se pode dizer exponencial. Abrimos o ano passado os nossos escritórios em São Paulo, isto também traduz uma presença nossa que se quer cada vez maior e mais ampla. Temos estado a publicar uma média de mais de 1000 novos títulos por ano, somos neste momento já a maior editora de autores portugueses contemporâneos. Mas hoje traz-nos aqui um livro em que naturalmente acreditamos. Temos a sorte e o privilégio de ter aqui connosco o autor e a sua oradora convidada, a quem eu passaria a palavra, Elizabeth. Okay, obrigada César. Olá, boa tarde, meu nome é Elizabeth Neves. Estou aqui para apresentar o autor dos Obreiros do Grande Ocidente, o Nuno Ferreira Gonçalves. O Nuno é músico de formação, portanto, estudou no Conservatório Nacional e durante muitos anos acompanhou várias bandas, bem como orquestras. É igualmente professor, bem como compositor. O Nuno nasceu em Cascais há 45 anos. Desde mais ou menos os 25 anos de idade que se interessou pela teosofia, nomeadamente pela Helena Petrovna Blavatsky e seguidamente o professor Henrique José de Sousa. Foi membro efetivo da comunidade teúrgica portuguesa entre 98 e 2009. Mais tarde, vindo a fundar, em 2010, a Manastai-Jazi, a Associação Cultural Espiritualista, por defender um ideal mais transparente e mais transpessoal. E é também essa a razão que o motiva a escrever este livro, Os Obreiros do Grande Ocidente, numa forma de divulgar mais a obra do Eterno na face da Terra. E passo a palavra então ao Nuno. Muito obrigado. Obrigado, em primeiro lugar, a vocês por estarem aqui presentes, por serem deslocados a este espaço e ouvirem um pouco uma ideia, que no fundo é isso mesmo, que irei tentar aqui, de uma forma muito sucinta, transmitir-vos o melhor possível. Aquilo que me contrariou mais na elaboração desta obra foi, de facto, ter que assinar o nome como autor. Eu pensei sempre em utilizar um pseudónimo, ou em ficar... Eu sonhei sempre em poder ficar anónimo com esta obra. Tive sempre esse sonho, poder realmente ficar anónimo. E é porque essa também é uma das mensagens que este livro, um singelo contributo para tantas obras dentro da mesma área que são magníficas, muitas delas com certeza superiores, mas pelo menos considero aquelas que são tão valiosas ou mais do que esta, e tantos autores magníficos com trabalhos estupendos feitos. A verdade é que ele é mais um singelo contributo e é a mensagem em si, naquilo que ela possa de facto complementar aquilo que já foi feito, é de facto isso que importa. E no seio dessa mensagem, tal como dizia há pouco, tento focar aqui a ideia de que a experiência espiritual é sempre transpessoal. Não tenho, ou por outra, estou bastante convicto de que quando nós falamos dos patamares do espírito, que é algo muito subjetivo, nós estamos a falar em unidade e não em diversidade. A diversidade, enfim, é toda esta ilusão, como diriam os orientais, a maiavada dos sentidos e da nossa percepção individual de personalidade relativamente ao outro. Mas eu acredito na humanidade como uma irmandade, de facto, que faz parte de um núcleo único e que todos nós somos meramente chispas de um fogo sagrado, de um fogo uno, que, a um certo nível, a esse nível espiritual, nos unifica. Na verdade. Portanto, ter sido eu a escrever Os Obreiros do Grande Ocidente, ou qualquer um dos cavalheiros ou senhoras presentes, se calhar nem será o mais importante. O escopo foi que nesta obra a essência fosse valorizada sobre a substância, o conteúdo sobre a forma. Independentemente da terminologia usada, por vezes, se calhar até de uma escrita algo arrojada, de um conhecimento que de facto requer muito trabalho, sem dúvida nenhuma. Este tipo de conhecimento
relacionado com o ocultismo, com a teosofia, com a ciência iniciática das idades, a ciência arcana, aquilo que lhe queiram chamar a vários níveis, e que acaba por englobar várias correntes tradicionais, como a maçonaria, a Rosa Cruz, etc., de facto requer muita pesquisa, muito estudo, é preciso muito trabalho, sem dúvida nenhuma, para poder expor um texto minimamente completo a este nível, não é? Mas independentemente disso, dessa parte técnica, digamos assim, eu tentei ao máximo que, como autor, a substância fosse relegada para segundo plano relativamente à essência. A forma, muito bem, é preciso a forma para plasmar ideações no plano concreto das coisas, mas a essência tem que lá estar. O espírito da coisa tem que lá estar. A mensagem, se me permitem, até passava a ler, porque senão se calhar não me vou lembrar de tudo. Fiz aqui um pequeno apontamento, dizendo que a mensagem deste livro foca várias questões relevantes. E eu pus aqui, numa linha A, da indispensabilidade do autoconhecimento e do autoaprimoramento como metodologia suscetível de fazer de cada um de nós um obreiro eficiente na construção de um futuro edifício humano mais justo, mais perfeito e mais fraternal. Da indispensabilidade, aqui numa linha B, da indispensabilidade da disciplina apropriada para o efeito. C. Da existência de métodos eficazes para o efeito. D. Da necessidade de implementação universal de um novo paradigma cultural, social, político e ideológico. E. Da existência de uma doutrina raiz e, simultaneamente, síntese de todas as correntes de conhecimento ancestral e odierno também da humanidade, proporcionando-nos a descodificação de uma linha condutora capaz de nos posicionar mais próximos da verdade e de nos tornar realmente, antes dito, livres pensadores. De facto, o livro, penso que para quem o ler será um desafio no sentido de que a essência poderá ser captada pelos mais sensíveis, mas há uma série de engrenagens que poderão não ser totalmente entendidas se uma determinada metodologia da meditação não for posta em prática. O que posso dizer relativamente a essa experiência é que chego à conclusão, com uma séria convicção, perdoe-me, mas com uma séria convicção, de que a criatura humana é de facto dotada de uma potencialidade extraordinária para romper a sua própria condição. Sim, claro que tem que o fazer com certos cuidados, não é? A iniciação é isso mesmo. A iniciação é precisamente acelerar uma condição com a qual nós não nascemos e que não é vigente ainda ao nível consciencial coletivo. Mas a iniciação é precisamente isso. É o romper essas cadeias da nossa condição relacionada mais com os sentidos, relacionada com as emoções, relacionada com a inteligência racional, se me perdoam esta expressão. De facto, temos uma luta enorme em termos combate titânico entre emoção e razão. Há pessoas que logram, de facto, começar a equilibrar essas duas forças, mas, na verdade, o equilíbrio dessas duas forças permite-nos, através de determinada metodologia, entrar num outro patamar, abrir o portal de uma determinada câmara, que nos permite, depois, ter a percepção consciencial de outras realidades. E é, de facto, na dilatação da consciência que se dá um processo de iniciação real. E a convicção é essa. E o convite também fica aqui, nesta obra, como está noutras mais. Que, de facto, todos nós, se calhar, podemos abdicar um pouco do nosso tempo em prol da nossa vida frenética e estressante para ganharmos mais alguns trocos, provavelmente, e termos uma vida supostamente melhor. Será que é? Se calhar podíamos abdicar um pouco mais disso e olharmos um pouco mais para dentro. E existem métodos eficazes. Eu conheço os que conheço. O meu interesse por Blavatsky primeiro e pelo professor Henrique José de Sousa em segunda instância vem também muito daí. O que sei é que, de facto, que o professor Henrique José de Sousa
que nós carinhosamente chamamos professor e que denominamos no seio da obra como mestre ou venerável mestre JHS, legou aos seus discípulos uma metodologia que é eficaz. Com certeza que haverá outras, eu conheço esta. Esses resultados não vêm de um dia para o outro. Vêm com anos de facto, de estudo, de aprimoramento, de prática, com muita assiduidade, e aí sim começamos a chegar à conclusão. Alguns de nós que temos, enfim, essa propensão para sermos um pouco mais persistentes, começamos a chegar à conclusão que a metodologia é extremamente eficiente, sem dúvida nenhuma. O que não nos torna de forma nenhuma pessoas que estejamos num patamar superior, seja quem for. Se realmente queremos estar num patamar em que podemos ensinar algo a este nível, como noutras correntes muito importantes, outras pessoas também o farão, o que é certo é que quem de facto está no nível de instrutor, no nível de liderança de uma organização que faça o ministério destas temáticas, etc., fundamentalmente tem que servir os seus irmãos. Fundamentalmente tem que ser mais humilde que os seus irmãos. Aquele que lidera é aquele que serve. Aquele que lidera é aquele que é modesto e é humilde. Não existe espiritualidade sem isso. Isso, meus amigos, perdoem-me estar aqui a ser assertivo, mas não acredito de forma nenhuma nisso. A espiritualidade arrogante, bom, eu consigo entender a arrogância desportiva, a arrogância estética, a arrogância artística, a arrogância intelectual. A arrogância espiritual não consigo mesmo entender. Perdoem-me, mas não consigo. Bom, os obreiros do Grande Ocidente. Os obreiros do Grande Ocidente fala precisamente deste tema, dos construtores. Quem são os construtores e o que é o Grande Ocidente? O livro foca, numa primeira análise, um roteiro civilizacional que, no fundo, é o corpus coletivo da humanidade, onde o seu espírito uno, onde o seu espírito coletivo encarna ao longo das civilizações. E, fazendo o estudo de uma linha condutora de vários documentos, não só literários, mas fundamentalmente de documentos mais secretos, nós chegamos à conclusão que este roteiro civilizacional, este roteiro em que a humanidade serviu de corpus, volto a repetir, coletivo, de um espírito da humanidade que é único, um espírito, uma alma espiritual coletiva, digamos assim, esses estudos acabam por nos permitir ter seguros indícios de que este processo se deu do Oriente para o Ocidente. Começa realmente a sol nascente, que depois faz todo o seu percurso no planisfério celeste, para, de facto, se pôr a Ocidente. Portanto, os construtores são sempre aqueles que, em conformidade com a lei maior que a tudo e a todos rege, trabalham, cultivam em terreno propício através de várias áreas geográficas, do Oriente para o Ocidente, cultivam esse terreno propício para que algo de futuro realmente venha a germinar, venha a ser uma possibilidade. E esse algo de futuro, em última instância, é uma civilização, se calhar, muito parecida com aquela sociedade que é idealizada pela República de Platão. Enfim, a cidade de cidadãos aperfeiçoados, aprimorados, de grande carácter, de grande cultura, de grande aprimoramento da alma, etc. E depois defendidos e liderados por guardiães, porque são mesmo os guardiães desse segredo, que iria fomentar esse aperfeiçoamento das criaturas humanas, do género humano. E, portanto, em última instância, esse grande Ocidente, como também já houve o grande Oriente, é uma construção feita por grandes obreiros no sentido de que essa civilização futura venha a ser uma realidade. Daemon est Deus inversus, não é? Ou seja, o demónio, isto latim para português, o demónio é Deus no inverso. Isto tem alguma coisa que se pensar. E que parte de um princípio que aqui também foi elaborado, em que a divindade, que será isso, não é? A divindade, o Logos Uno, etc.,
algo perfeitamente inominável, incognoscível, ininteligível, não existe, mas é. Não existe, mas é. É por ser a única realidade incontingente. Não está confinado a nenhum tipo de forma. É independente e autónomo do tempo e do espaço, de qualquer percepção formal. Por isso é. Não passa de uma abstração enquanto não houver um sujeito que faça dele um objeto de contemplação, um objeto de observação. E aqui a palavra contemplação está melhor, não é? Porque Deus não é propriamente observado, mas é contemplado através das várias religiões, das várias, enfim, os vários cultos votivos, das várias devoções, etc. Que todas elas muito respeitáveis, como é óbvio, não é? Mas esse ser não ser, esse para-brahma dos hindus, esse Ein Sof dos cabalistas, na verdade, é uma pura abstração, se não se desdobrar a si mesmo, no sentido dele próprio, criar-se a si como sujeito de observação, para fazer de si mesmo um objeto. Para que é que serviria isso? Porque é que a divindade, na sua forma de não ser, na sua forma completamente independente, na sua forma, entre aspas, porque a língua limita-nos muito, mas nesse estado, melhor dito, de supremo êxtase, sendo tudo e abarcando tudo e interpenetrando tudo, e também não sendo nada ao mesmo tempo, teria necessidade de inventar tudo e de se projetar na diversidade, sendo ele unidade absoluta, para que se iria ele então projetar na diversidade. Bom, haverá certamente um motivo para isso. Haverá certamente um motivo para isso. E o motivo que nós, no ramo teosófico, defendemos é que as experiências retiradas na diversidade por cada um dos indivíduos, que fazem precisamente a individualização, a personificação do todo, então cada uma dessas experiências que é única, porque nenhum dos cavalheiros e senhoras aqui presentes tem uma experiência igual ao outro, todos nós temos uma experiência muito única, como têm os próprios outros reinos da natureza, os animais, os vegetais, os minerais e também os reinos não visíveis. Então, de facto, essas experiências feitas no diverso iriam enriquecer a própria unidade. E é nesse espelho, no mundo intermédio, entre a ideia suprema e a sua plasmação, a sua materialização ou objetivação, que o Y inverte. E ao inverter, é engraçado que para a nossa civilização pós-Atlante, esta civilização ariana, em termos genéricos, iria tocar a Índia mais o Oriente e o Egito mais o Ocidente. E depois esse Y vai deixar de estar vertical e vai passar a estar horizontal. E vai-se projetar desde a Índia, Tibete, etc., fundamentalmente projetando-se através do Egito, já que são os dois grandes berços, e vem, de facto, parar aonde? À Península Ibérica, meus amigos. Pode parecer que isto não tem nada a ver umas coisas com as outras, o que é certo é que neste livro e noutros documentos existem indícios muito interessantes que nos levam a esta linha condutora. Então, na Península Ibérica, os construtores, os grandes obreiros, a favor da lei que a tudo e a todos rege, em prol de uma civilização futura mais perfeita, mais justa e mais fraternal, realmente criam uma série de enredos, uma série de engrenagens secretas, ocultas, muitas delas acidentadas, fazendo, em determinada altura da Península Ibérica, o ponto onde o Y vai separar-se. E separa-se para onde? Para o Novo Mundo. Para o Norte América, Centro-Norte América, para o Sul América. Quem são os obreiros que estão envolvidos em toda esta questão? São vários. Não nos podemos esquecer que existe um paradoxo que é meramente parcial entre uma linha secreta de mouros, chamados Mórias, Mauros, Cabaiús, uma linha muito próxima chamada Mafoma,
E que essas duas linhas da grande fraternidade branca, que já deverão alguns dos presentes ter ouvido falar, essas duas linhas vão estar na gênese de um projeto que faz da Península Ibérica o mentor da civilização para o Novo Mundo, para o Grande Ocidente. Dom Afonso Henriques, é o rei Dom Afonso I, que começa a história propriamente dita de Portugal, mas sempre com um cunho oculto muito forte. E depois, a partir daí, temos os obreiros da pátria lusitana. Sem nunca menosprezar aquilo que os nossos irmãos aqui ao lado tiveram de importância em tudo isto. Porque tiveram. E também está explicado porquê. Mas Portugal, de facto, faz aqui o rosto, não é? Faz aqui o rosto da cabeça da Europa, não é? De facto, é, a nível económico, político, estratégico, etc., um dos países que está na cauda, mas ao nível espiritual, eu diria que é, de facto, o país que está na cabeça. Importância do Infante Henrique de Sagres? Bem, para já, este título, Infante Henrique de Sagres, prefaz a sigla IHS. IHS ou JHS é uma sigla avatárica. Ou, se quiserem, é uma sigla iniciática muito elevada, que está relacionada com seres de grande gabarito espiritual. A expansão marítima dá-se através da fundação de uma escola, que para além de uma escola de navegação, seria uma escola iniciática. E saem daí outros dois obreiros, para que então o Y, a partir da Península Ibérica, se possa projetar no Centro-América com repercussão no Norte-América e se possa projetar também no Sul-América, maiormente nesse gigante que conhecemos pelo Brasil. Então, de facto, Colombo sai dessa mesma escola, vai fazê-lo através da representação castelhana para o Centro-América, com repercussão no Norte-América, Colombo e, agora sim, Pedro Álvares Cabral, o Caprino, o Comara navegador, não é? O Comara, remetendo-nos para a ideia de uma pleiade de entidades de grande gabarito planetário, de grande envergadura espiritual, ligada profundamente ao chamado governo oculto do mundo. E, portanto, esses dois seres, um para o norte e outro para o sul, de facto, abrem a haste do Y. E estes são, de facto, os grandes obreiros. São os obreiros desse grande Ocidente que depois acabamos por chegar à conclusão que ainda continua a estar por construir. Para nós é importante, portugueses, percebermos que esta alma lusófona, esta forma de falar e pensar português, está relacionada com todo este mistério. Não temos de nos orgulhar disso, até porque a nossa pátria lusófona, entre aspas, é muito universal, sempre foi. Nós nunca fomos um povo de propensão nacionalista. Não temos isso. Temos uma ideia, penso que naturalmente temos uma ideia muito mais universalista. Somos mais cidadãos do mundo. Porque a pátria lusófona, de facto, é uma pátria de cidadania universal. De onde nós temos ido para todo lado através dessa grande expansão projetada, forjada pelos grandes obreiros dessa altura. Uma questão muito interessante é que dois ramos teosóficos muito importantes vão se sediar precisamente nas sedes geosóficas, se quiserem, nesses lugares que foram projetados antes pelos obreiros de que falámos. A Blavatsky, que funda a Sociedade Teosófica no Norte-América, em Nova Iorque, e o professor Henrique José de Sousa, que veio a fazê-lo no Brasil. E esse, de facto, seria o grande Ocidente. A autoridade espiritual do mundo esteve sempre, e muito bem, embora houvesse grandes correntes iniciáticas no Ocidente, a autoridade espiritual do mundo sempre se percepcionou que seria mais elevada e que teria a sua sede ao Oriente. Não quer dizer que os adeptos da grande fraternidade branca não tenham sempre, de forma mais oculta, mais velada ou não, estado presentes em vários países do Ocidente, porque estiveram. Fundaram várias organizações ou inspiraram a fundação de várias organizações. Aquilo que nós falamos aqui é de uma grande revelação. É que em pleno século XX essa transição foi feita para o Ocidente. O Ex Occidens Lux vem da transição de uma linhagem de Budas vivos da Mongólia para, de facto, a tomada de posse da representação da grande hierarquia planetária por aquele senhor que nós defendemos que tenha sido realmente Henrique José de Sousa.